Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para contar mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. É a história de Paulo, cujo nome, antes de se converter a Cristo, era Saulo. O versículo da nossa lição está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Façam de conta que o meu nome é Saulo e ouçam o que eu digo a vocês. Meu nome é Saulo e tenho cartas permitindo prender todos os que creem em Jesus. Não posso imaginar como alguém pode crer que Jesus realmente é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos. Esses crentes só estão causando problemas, precisam ser presos. Os que criam em Jesus como Salvador na igreja primitiva devem ter ficado com muito medo de enfrentar alguém como Saulo. Mas quem era este homem? Saulo era um fariseu, um líder religioso judeu que lutou contra a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres cristãs até a prisão. Ele era um matador de cristãos. O sumo sacerdote deve ter comentado com Saulo: bem, Saulo, acho que você conseguiu limpar Jerusalém dessa seita dos seguidores de Jesus. E Saulo: não, quanto mais nós prendemos e matamos, mais eles aumentam. A sinagoga de Damasco está cheia deles. E Saulo pediu ao sumo sacerdote cartas, documentos que autorizassem Saulo a prender os cristãos na cidade de Damasco e levá-los para Jerusalém. Saulo estudou o Antigo Testamento desde a infância e, como não acreditava que Jesus era o Messias enviado por Deus, achava que era sua obrigação proteger sua religião e sua nação contra outras crenças. Mas o incomodava o fato de que os cristãos demonstravam uma paz e confiança que ele jamais tinha conhecido. A viagem de Saulo até Damasco duraria 5 dias, pois era a cavalo. No último dia, cerca de meio-dia, algo maravilhoso aconteceu. Uma luz brilhante, mais forte que a do sol, apareceu de repente no céu. Eles nunca tinham visto uma luz assim. A luz era tão brilhante que Saulo caiu no chão. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Deus queria que Saulo visse que Jesus realmente havia ressuscitado e cresce nele. Saulo compreendeu que todo este tempo estava errado. Ao tentar servir a Deus, ele estava, na verdade, lutando contra o Senhor. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu com Paulo. Ele fora transformado. Havia falado com o próprio Senhor Jesus. Estava agora convencido de que Jesus vivia, como os cristãos haviam afirmado. Saulo agora era uma nova pessoa, um crente, como aqueles a quem perseguira. Estava agora disposto a fazer exatamente o que Jesus queria que fizesse. De repente, a luz ofuscante desapareceu. Saulo deve ter ficado imóvel por um momento. Depois, lentamente levantou-se e tentou olhar à sua volta. Mas estava tudo escuro. Não conseguia enxergar nem os homens que o acompanhavam. Não havia nada. Saulo ficara cego. Pobre Saulo! Precisou que o levassem pela mão à cidade. Os homens levaram Saulo até uma rua chamada Direita, onde morava um homem chamado Judas. Saulo ficou sentado na casa dele sem comer e sem beber. Ele provavelmente refletiu no que acabara de acontecer. Como estava errado! Saulo orou e esperou. Enquanto orava, o Senhor mostrou-lhe uma visão, uma espécie de sonho, embora ele estivesse acordado. Nesta visão, viu um homem chamado Ananias, que iria falar com ele. Em outra parte da cidade, Deus falou com Ananias, um cristão. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita,
e pergunte por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O rosto de Ananias deve ter ficado pálido. O quê? Pensou. Visitar Saulo, aquele que manda prender os cristãos? Ananias teve medo e respondeu ao Senhor: eu tenho ouvido muito a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos cristãos. Ele chegou aqui para prender os que invocam o teu nome. O Senhor Deus, porém, disse a Ananias: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi até Saulo e colocou as mãos sobre ele. Em voz amigável ele disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Como ele ficou contente por voltar a enxergar! Maior ainda era a felicidade em seu coração, pois sabia que Deus o amava e tinha um plano especial para a sua vida. Saulo saiu da casa e foi receber o batismo para comprovar que cria sinceramente em Jesus. Depois de ser batizado, pela primeira vez em muitos dias, ele comeu e recuperou as forças. Saulo agora era um crente e passou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que ouviam não conseguiam acreditar e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que creem em Jesus? Agora ele está pregando? Como os planos de Saulo tiveram um resultado diferente do que ele havia esperado. Antes odiava os cristãos, agora os amava. Saulo mudou de rumo, mudou de atitude, quando se convenceu de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. A Bíblia diz em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, todo aquele que crê em Jesus será salvo do castigo que merece por causa do pecado. Até aquela pessoa que não imaginamos um dia servir a Cristo pode sim ser alcançada pela graça de Deus. Entregue a sua vida a Jesus hoje, antes que seja tarde. Deus está falando com você por meio desse pequeno estudo. Assim como Deus amou Saulo, Deus também te ama e quer que você viva para Ele. Que história linda que ouvimos hoje sobre Paulo! E agora vamos ver se vocês realmente aprenderam sobre a história de hoje. Vamos para algumas perguntas de revisão. Primeira pergunta: o que Saulo fez de errado com os cristãos? A resposta é: prendeu os cristãos e até mandou matar alguns. Segunda questão: por que Saulo estava viajando para Damasco? A resposta é: para prender os crentes do Senhor Jesus e levá-los de volta a Jerusalém para serem castigados ou mortos. Terceira questão: que fato sobrenatural aconteceu na estrada de Damasco? A resposta é: surgiu uma luz mais brilhante do que o sol e uma voz falou do céu. Quarta questão: depois que ele viu a luz do céu, o que aconteceu a Saulo? A resposta é: ele caiu no chão e ficou cego. Quinta questão: o que Jesus perguntou a Saulo quando este viu a luz? Resposta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sexta questão: o que Jesus queria que Saulo compreendesse? A resposta é que Jesus é o Cristo, aquele que Deus prometeu enviar para salvar o seu povo dos pecados deles. Sétima questão: quem Deus usou para ajudar Saulo a voltar a enxergar? A resposta é Ananias. Oitava questão: o que Saulo fez depois de crer que Jesus era o Deus Filho? A resposta é: foi batizado e contou a outros o que aprendera sobre o Senhor Jesus,
para que pudessem crer nele, recebê-lo e também serem salvos. E a última questão, o nome de Saulo foi mudado mais tarde para Paulo, e Deus fez uso dele para escrever Efésios 2:8, para que nós também pudéssemos saber como ser salvos. Então eu te pergunto, por que precisamos ser salvos de acordo com o versículo da nossa lição, Efésios 2:8? A resposta é porque a gente é pecador e faz coisas que não agradam a Deus. Agora eu quero me despedir de vocês, deixando um grande abraço, um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.